Irmãos, boa noite. Nós vamos dar início a mais uma reunião, onde nós louvaremos o nome do Senhor, dirigiremos a Ele as nossas orações, abriremos a palavra do Senhor, que nos instrui, que fala sempre ao nosso coração. Separar um momento assim, para louvor, honra e glória do nome de Deus, é importante para a nossa vida e para a nossa história. Vamos iniciar a nossa reunião abrindo o nosso hinário. Eu vou ler aqui, como a gente tem feito, nosso hinário, o hino de número 3, fala muito ao nosso coração, fala da igreja em adoração, reunida, para louvar o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. É o hino de número 3, o título desse hino é A Igreja em Adoração. Diz assim: Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer. Do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus, Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Esse é o hino de número 3, a igreja em adoração, e é o que nós fazemos quando nos reunimos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos ler também, irmãos, agora o Salmo de número 150. É o último salmo do livro dos Salmos. Nós encontramos aqui Salmo de número 150, um convite à adoração ao nome do Senhor. Salmo de número 150. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Nós vamos fazer a leitura deste salmo todos juntos, uma só voz. Vamos todos juntos? Leiamos. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Deus amado, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra, de conhecermos, ó Deus, um pouco mais da Tua graça e daquilo que o Senhor revelou, ó Deus, nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, as ações, ó Deus, que praticarmos aqui, o nosso estado de consciência, ó Deus, e que possamos, ó Deus, colocar em prática a Tua verdade, a Tua Palavra. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, diante das dificuldades, diante das lutas. O Senhor é aquele, ó Deus, que reserva para cada um de nós direcionamentos, ações, bem-aventuranças, ó Deus, pois encontramos assim na Tua Palavra, porque o Senhor, ó Deus, nos disse que quando buscássemos de todo o nosso coração, o Senhor se manifestaria. Pedimos, ó Deus, que o Senhor cumpra, ó Deus, com cada uma dessas promessas. Somos fracos, somos falhos, mas buscamos, ó Deus, a Tua face, movidos, ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Acalma, ó Deus, o nosso coração.
direciona, ó Deus, o nosso pensamento, e ouça, ó Deus, aquilo que temos colocado diante do Senhor como necessidades nossas, ó Deus, como dúvidas nossas, como ansiedades, ó Deus, que nós carregamos, e sabemos que o Senhor, ó Deus, manda lançar todas essas coisas assim, cima, ó Deus, dos cuidados maravilhosos do Senhor. Que, ó Deus, cada um de nós possa concentrar e lançar, ó Deus, a própria mente, para que o Senhor, ó Deus, trate de cada uma dessas questões e que possamos descansar, ó Deus, em todas as promessas do Senhor, ó Deus. Que a palavra do Senhor, ó Pai, seja trazida, ó Deus, à nossa lembrança, à nossa memória, e nós possamos louvar, ó Deus, e glorificar o nome do Senhor. Clamamos, ó Deus, por aqueles que têm sofrido, que o Senhor, ó Pai, seja presente. Clamamos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos fisicamente, e clamamos por aqueles, ó Deus, que sofrem enfermidades espirituais. Que a Tua graça, o Teu favor, o Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia, ó Deus, possa revesti-los. Que, ó Deus, o cuidado maravilhoso e a mão do Senhor, ó Deus, seja sobre cada um destes irmãos, mas sabendo, ó Deus, que o Senhor nos ensina em meio às tribulações, em meio às dificuldades, e que o Senhor, ó Deus, opera de forma enfática, ó Deus, ensinadora e transformadora em meio à nossa dor e o nosso sofrimento, pois a palavra do Senhor, ó Deus, ao apóstolo Paulo, em meio à dor e o sofrimento, ele disse, ó Deus, que a graça do Senhor lhe era suficiente, pois o poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e ajuda-nos a crescer em meio a essas dificuldades. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 17, verso de número 17. Perdão, não é Mateus, é João. João 17. João, capítulo 17, verso de número 17. Para nós estudarmos a palavra do Senhor, né, e buscarmos orientação e direcionamento. Vamos todos juntos ler esse verso? João 17, 17. Vamos juntos? Leiamos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, semana passada, né, nós interrompemos domingo para falar um pouquinho sobre suicídio, essas questões de depressão. Se houver necessidade, a gente volta a falar em outro momento, mas a gente vai dar continuidade, né, sobre aquilo que Cristo Jesus faz depois que nos salva. Então, nós somos justificados em Cristo Jesus, somos salvos, mas agora Ele continua operando, né, em nosso favor, e muitas coisas acontecem. E uma delas é esse quesito que nós encontramos aqui em João 17, né? Cristo Jesus, na sua oração, que a gente chama de oração sacerdotal, Ele pede a Deus que santifique aqueles, né, que são discípulos dele por meio da palavra. Ele diz, porque a tua palavra é a verdade. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós encontramos esse caminho, né, de salvação e de santificação. Então a palavra de Deus é um meio, né, de salvação, mas é um meio também de santificação para a nossa vida. E como nós estamos falando, né, sobre esses meios de graça, né, e nós falamos na semana passada, né, a pergunta do nosso catecismo, de número 88, pergunta-se o que Deus continua fazendo na nossa vida, e nós encontramos lá 3 aspectos. Cristo Jesus continua nos abençoando, né, pelos meios de graça. Os meios de graça, eles não são meios para a salvação, né,
na redenção, mas eles estão acompanhando o processo de salvação e de santificação. No caso é a palavra. Então, nós efetivamente somos salvos, né, por meio da proclamação da palavra. E automaticamente nós encontramos a oração, que é o modo que nós continuamos a ter conexão com Deus, e encontramos os sacramentos, né? Nós encontramos o batismo, que é o rito de entrada, e nós encontramos a ceia, que é o rito de permanência. Por que voltar e falar sobre essas coisas sempre? O meu propósito, irmãos, é que nós possamos lembrar e valorizar, né? Nós ficamos um pouco distante, né, dessa realidade durante esses dias, e talvez muitos irmãos, eles, né, titubearam quanto a isso. Parece que o momento é espiritual, mas nem todas as pessoas responderam com espiritualidade e piedade. Então, ainda que muitas pessoas digam, olha, esse momento de quarentena para mim foi excelente, porque eu li, que talvez você está abrindo aí seus meios, né, de comunicação, redes sociais, você vai assistir programa, você está assistindo lá um programa, e aí você recebe quase todos os dias mensagens espirituais, frases, ou links para você ouvir uma mensagem, participar de uma live, mas você percebeu e descobriu que isso não tem feito diferença nenhuma, né? Nós retornamos à participação da ceia. Para uns era extremamente importante, para outros podia guardar, não importa, não tem tanta importância assim. Então o motivo meu é que a gente pudesse reacender o interesse pela leitura da palavra, uma leitura honesta, uma leitura verdadeira, que a gente pudesse ver no batismo algo que Deus está por trás, não é simples cerimônia que acontece numa igreja, né? E que nós pudéssemos olhar para a ceia do Senhor, não como simplesmente um encontro onde eu como pão e como suco, levando ainda-se em consideração um pão muito pequeno, um suco muito pequeno, é muito pouco, parece tão simbólico, ao ponto da gente esvaziar o valor da palavra, esvaziar o valor da oração e esvaziar o valor dos sacramentos como batismo e ceia. Então, para a gente poder lembrar e reacender, né, essa realidade, né? E até mesmo o modo de se ler as escrituras e o modo de orar, a gente poder e aí, efetivamente mudar, né, o nosso modo de ver o batismo, como participarmos e como devemos participar da ceia do Senhor. Então é bom relembrar isso, né? Eu estou no primeiro ponto ainda, são 3, né, que a gente está tratando, da palavra, da oração e dos sacramentos. Domingo passado, né, isso, domingo atrasado, falamos um pouco sobre ceia, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre essa realidade da ceia, mas a gente queria reforçar essa ideia das escrituras. E como é que eu poderia ter uma experiência diferente? Pois talvez você recebeu todas as informações do leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Mas você mesmo descobriu que você não sabe como ler a Bíblia. Pois a única coisa que você faz é adquirir conhecimento da Bíblia, mas você diz, mas eu leio, ela não me muda. O que muda? É aquilo que eu acho que deve mudar ou não, mas eu não estou, né, aberto à mudança que as escrituras poderiam mudar, fazer na minha vida. Então eu me torno conhecedor das escrituras, mas eu não tenho a experiência de vivenciar aquilo que é poderoso. Então a gente utiliza as escrituras como simplesmente um caminho para conhecimento, para um debate religioso, e não para um texto que transforma ou um texto que me preserva em santidade, né? O último item, né, sobre essa exposição aqui, a ideia é que todos esses atos, eles têm uma prerrogativa de algo público e coletivo, não é individual, dando a ideia o quê? Como é então que eu vou viver a minha vida? Não, se eu ler a Bíblia, se eu orar, tranquilo. As escrituras não tratam disso. A escritura, irmãos, o tempo todo fala da nossa ação da leitura da Bíblia em público, para que todos ouçam.
Ler a Bíblia no particular é uma coisa, mas quando eu lembro da igreja, eu tenho que saber se nós estamos lendo as Escrituras de forma correta. Por isso, irmãos, preste atenção, a palavra como meio de graça, ela só tem sentido quando a pregação é fiel, quando a exposição, quando o entendimento das Escrituras. E às vezes eu vou ser um leitor voraz das Escrituras no particular, mas eu não tenho paciência nenhuma e prazer nenhum de ler ou estudá-la coletivamente, porque eu acho que a minha fé é o quê? Ela é privada. A oração, e aí então eu sou o irmão da oração no privado, mas em público, a prova, irmãos, a nossa escola dominical tem maior frequência do que as reuniões de oração. Por que as nossas reuniões de oração, elas não têm caráter coletivo, de prazer? Por quê? Porque nós achamos que oração é algo particular e não algo coletivo. Porque não tem importância. Quando é que a reunião coletiva passa a ser importante? Quando eu tenho necessidade. Aí eu vou lá, porque aí eu vou pedir a igreja para orar por mim. Pastor, vai ter reunião de oração? Vai, só podia orar por mim? Aí a oração coletiva é importante. Mas no particular, então a gente precisa pensar. Então essa é a ideia. Será que a gente pode pensar de outro modo? Será que é tão importante a oração coletiva e a oração na igreja, né? Por que as reuniões, né, de que não são ou dominicais ou acontecem em outro ambiente, parece que elas são mais importantes, né? Às vezes, se nós voltarmos aqui, nós vamos perceber que uma reunião de uma sociedade interna leva muito mais gente do que uma reunião de oração. Uma reunião de premiação, ela é mais aderida. Isso quer dizer o quê? É um sinal indireto daquilo que a gente valoriza, do que é importante. E aí então a gente começa a olhar. Então a oração, ela tem essa característica meio que de desprezo. E a leitura das Escrituras parece que ela vai ter um lado pessoal, e ele tem um aspecto mais teológico do que a espiritualidade. Só para vocês terem ideia, 2 autores preocupados com isso escreveram sobre como termos um acesso às Escrituras de modo espiritual. É tão preocupante porque você às vezes tem ele como interesse, por exemplo, intelectual. Eu corro risco. Às vezes quando eu leio um texto, ele vira um sermão. Eu tenho uma premissa teológica, eu tento descobrir, daí a pouco eu falo assim, meu Deus, me ajuda a ler as Escrituras de outro modo. E às vezes eu preciso parar de ler as Escrituras para encontrar um outro modo de ler. E talvez acontece assim, por exemplo, a leitura bíblica que acontece na sua residência, ela está sempre ancorada a um apoio textual, ou seja, uma revista de escola dominical. Como você precisa prestar conhecimento no dia, aí você então faz a leitura semanal. Deixa eu ver aqui qual é, e não porque assim eu tenho prazer. Então 2 autores falaram sobre isso. Um autor chama-se Eugene Peterson, né? Ele é falecido, canadense, morou nos Estados Unidos, era considerado, nem é considerado por nós pastores, o pastor dos pastores, porque ele preocupou muito com a vida pastoral, a importância de um pastor associado às Escrituras. Então, um grande exegeta, né? Ele, nesse livro aqui, ele conta que ele aprendeu tanto a língua original, o grego e o hebraico, que ele saía para ir para Jerusalém e conversava com as pessoas lá em hebraico, né? Mas ele aprendeu tudo isso com traduções bíblicas. Na igreja, ele lia a Bíblia utilizando a tradução, ou melhor, o texto. Então, um homem sim de um conhecimento, mas ele estava muito preocupado. Olha o livro que ele escreveu: A Arte de Ler a Bíblia com o Espírito. Porque às vezes a gente vai ler a Bíblia com uma intelectualidade, a denominacionalidade, às vezes para encontrar suporte para defender uma tese, às vezes por causa de uma obrigação, aí que não tem prazer, não faz sentido.
E aí ele escreveu esse livro ao título Maravilhosa Bíblia. Um livro que começa a mostrar o que há por trás da leitura do texto bíblico que pode transformar a nossa vida, pode mudar a nossa existência. Então, um livro assim, excelente, maravilhoso. Ele conta da vida dele, da história dele, como é que Jesus lia a Bíblia e qual era a Bíblia que Jesus lia. Ele escreveu um livro também chamado A Bíblia que Jesus lia. Então você encontra, e ele trabalha isso justamente para despertar em nós o quê? A realidade da espiritualidade do texto bíblico. E eu vou fazer uma pergunta. Você lembra que houve uma época que ler a Bíblia para você não era para você prestar relatório, não era para você vencer um desafio, mas ao ponto de ter prazer na leitura? Deixa eu ler. Talvez você diga assim, pastor, eu nunca tive isso. Você poderia pedir a Deus para ter essa experiência. Deus, eu gostaria de ter essa experiência, de quando estiver lendo as Escrituras, perceber a presença do Espírito, a transformação que Deus produz, viver essa Escritura, o privilégio ou o prazer, de ter tido a experiência de provar desta realidade, dessa verdade. O segundo livro é um autor também recente, chamado John Piper. Olha, escreveu um livrão, um livro assim, gostoso de ler. E quando a gente vai lendo, assim, como é que ele ajuda a gente a ler as Escrituras? Porque às vezes, irmãos, o que a gente sabe da Bíblia é porque alguém pregou para a gente em um sermão. Porque nós não investigamos, não gastamos tempo para investigar. E aí então toda dúvida que a gente tem, a gente pede alguém para explicar. Pastor, explica aqui para mim. Fulano, explica aqui, meu professor de escola dominical. Mas ele nunca foi lá. Eu falei, gente, eu vou ler aqui, eu vou sentar e eu quero ler as Escrituras, meditar de dia e de noite. E aí nós encontramos esse livro aqui, é do John Piper, lendo a Bíblia de modo sobrenatural. Aí ele diz, provando e vendo a glória de Deus nas Escrituras. Não há aqui, irmãos, uma leitura de exegese, de texto, mas é uma leitura de ver assim, olha a narrativa, olha o que esse verso fala sobre o nosso Deus. Não é uma ideia de você defender quem Deus é, mas uma ideia de experimentar nas Escrituras quem Deus é. A lei do Senhor, ela é mais desejável do que favos de mel. A ideia é essa, ter essa experiência. Então ele gasta um tempo. Eu sei, irmãos, que esses textos não são textos assim tão facinhos, de chegar e de ler, mas a prática produz isso em nós, É necessário nós encontrarmos isso. É o que Deus coloca para nós e a gente ter o prazer de ler a palavra do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. Olha o que John Piper fala. Ele diz assim: os salmos modelam o desfrutar. Ele diz assim, imagine só, você desfrutar das coisas de Deus. Quando você lê a Bíblia, você pensa nisso? Quando você pensa nisso, você pensa em almoço, arroz, feijão, carne, bife, sorvete, frutas maravilhosas. Quando você pensa em desfrutar, você sempre lembra de alimento. Mas agora você fala, gente, eu vou desfrutar da palavra de Deus. Veja que você gasta 15 minutos, parece um peso. 10 minutos, que enfado, que coisa chata, porque você tem tanta coisa para fazer, mas não, quando você vai comer um churrasco, você fica em volta daquele negócio, e pega um pedaço, e pega o outro, e fica esperando o outro. A ideia é essa, olha o que ele escreve. É difícil escaparmos da impressão de que os salmos foram escritos para nos mostrar que ao nos chegarmos à Bíblia, devemos fazer isso com um alvo sincero de desfrutar a Deus e sua palavra. Talvez palavra tenha de nos devastar antes de podermos desfrutá-la plenamente. Mas será que podemos realmente deixar de ver que os salmos
são para nós modelos de como desfrutar e celebrar a glória de Deus, e o que os próprios salmistas viram na palavra de Deus. Você escuta um salmista falar sobre a palavra de Deus, parece que ele está num almoço, num banquete, parece que ele acabou de sair da UTI, parece que ele acabou de receber um milagre. Não é assim quando a gente lê os salmos? Parece que eles acabaram de conversar com Deus. E aí para nós não funciona. Será que não existe mais isso? Ele diz: seu prazer está na lei do Senhor. Uma das maiores evidências nesse sentido é que o primeiro salmo e o salmo mais extenso, 119, são ambos dedicados explicitamente a esse desfrutar da palavra de Deus. É como se aqueles que compilaram o saltério tivessem dito: vamos fazer o primeiro salmo, e do salmo mais extenso um chamado retumbante à valorização, ao deleite, à meditação da palavra de Deus escrita. O Salmo 1 começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá os seus frutos, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A palavra lei vem de uma palavra hebraica que significa ensinar. É muito ampla, refere-se não somente à legislação, da maneira como a palavra lei geralmente o faz em português, pode se referir a isso, mas pode se referir também a toda a revelação de Deus, todo o seu ensino para a humanidade. Por exemplo, no Novo Testamento, a palavra correspondente à lei pode se referir aos próprios salmos, aos profetas. Portanto, quando o Salmo 1, verso 2 diz: seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, a palavra não deve ser limitada à legislação. Esse deleite é relação a toda a revelação de Deus, toda a sua instrução. Portanto, a primeira coisa que esta coleção de 150 salmos tenciona comunicar para nós é que há profunda diferença entre o justo e o ímpio, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E a principal coisa sobre esta diferença entre o justo e o ímpio é que a pessoa justa tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então ele vai tratando justamente da gente sair da experiência comum, histórica, e entrar em algo extremamente novo. E todos nós sabemos disso. Todas as vezes que nós vamos às Escrituras, nós sabemos que às vezes o mesmo texto nos mostra coisas diferentes, vivas. Esses dois livros, depois eu mando a lista de recomendação, se você quiser ler, são livros excelentes para a leitura. Alguém, irmãos, falando sobre a leitura das Escrituras, e eu queria dando continuidade, ele falou que nós deveríamos ler as Escrituras tendo em mente 8 aspectos, e que a gente pudesse se deleitar nesse modelo, e a gente pudesse assim dizer assim: Deus, muito obrigado. Um autor chamado Joel Bekery, ele é um estudante de tudo aquilo que os puritanos escreveram, e eles falando sobre o deleite das Escrituras, ele disse que nós deveríamos então mudar o nosso modo de ler a Bíblia e pedir a Deus que nos instruísse de algum modo. E ele diz que primeiro a gente deveria lembrar de algumas coisas. Ele diz que quando eu for ler a Bíblia, eu tenho que ler de modo diligente. O que é modo diligente? Quem assistiu aqui Rin-Tin-Tin, a turma aí sabe. Rin-Tin-Tin era cheio de diligência. Diligência era aquelas carruagens. Então toda diligência tem um propósito, ela caminha para um alvo. A ideia é essa. Então era uma carruagem que tinha uma missão, ela saía de um local para outro local, e quem cuidava desse transporte
seja o transporte, né, daquela diligência, ou daquela carruagem, ou tudo que era levado, porque ali havia ouro e haviam mensagens, ou seja, o governo é que cuidava daquilo. Então o exército americano é o que tinha que proteger as diligências, e de vez em quando você via o que? Ladrões querendo saquear as diligências, e o exército ia lá defender a diligência. Mas qual era o objetivo? A ideia era: não pare. Por isso então eles colocavam 6 cavalos bons, preparados, para que eles não perdessem tempo, e eles não poderiam parar no meio do caminho, pois senão eles poderiam ser assaltados. Junto dessa diligência sempre tinham 2 homens armados. Ela era fechada, tinha lá pessoas lá dentro que estavam sendo transportadas com autorização do governo, e levavam ouro, levavam comunicação e levavam alimento. Então por isso então era chamado de diligência, mas na verdade era uma carruagem. Eles tinham uma missão. Então quando nós formos ler as Escrituras, irmãos, nós leiamos como uma missão, como uma diligência. Ou seja, o que é que a Bíblia está dizendo para mim? Segundo, com sabedoria. Pedir a Deus: Deus me dê sabedoria. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós vamos ler a Escritura pensando no outro irmão. Já leu o versículo? Se fulano tivesse lendo essa... É para você que está lendo. Se você acha que esse verso serve para o outro irmão, se perdeu o sentido. Então a sabedoria, para quê? Para guardar essa informação, para utilizar essa informação quando? Lá quando você tiver necessidade. Quando é que vai acontecer? Se você não é diligente e não quer colocar em prática, ou seja, dificilmente você vai ler com sabedoria, vai ler com displicência, com improdutividade. Mais né, que é a preparação, que às vezes, irmãos, nós tornamos tudo tão comum, e às vezes nós corremos esse risco, né? Nós estamos num tempo em que a gente pensa assim, né? Uns tempos anteriores, eu me lembro bem que as pessoas falavam, quando iam abrir as Escrituras, para ler as Escrituras, dificilmente abriam antes de fazer uma oração. Por quê? A preparação é necessária. Então, se eu vou para a leitura bíblica sem propósito, e eu percebo isso, eu vejo que quando eu paro e me preparo para ler o texto bíblico, eu falo assim: gente, eu vou ler, eu vou me assentar, a minha condição como pessoa muda. E aí então eu sento. Quantas vezes, irmãos, eu já peguei a Bíblia, abri, li, e depois eu nem lembrava mais do que eu havia lido. Por quê? Eu não me preparei para isso. É incrível, né? A gente fala sobre isso, por exemplo, vir para o culto. Quando você para em casa, ou quando você chega aqui e encontra um ambiente que é propício para você pensar nas coisas, né? Veja que a gente se afasta dessa imagem de preparação, pois para algumas pessoas isso é hipocrisia, é muito farisaísmo, ou seja, é muita cerimônia. Mas irmãos, quando você vai fazer um concurso, todos os profissionais, todos, eles dizem: prepare-se antes, fisicamente, prepare-se antes emocionalmente, prepare-se antes psicologicamente, prepare-se antes intelectualmente, para você então fazer uma prova, participar desse ambiente. Só que quando a gente vem para a igreja, a gente vem de qualquer jeito, e a gente abre a Escritura de qualquer jeito. Então nós não criamos conexão, nós não achamos ainda o caminho, e tem gente que vai demorar a fazer isso. Talvez fosse então necessário nós termos essa preparação. Eu vou ler as Escrituras, eu vou encontrar um momento, um local mais calmo, um local mais tranquilo, né? O melhor texto, o
o melhor ambiente, para eu preparar o meu coração para ler as Escrituras. Então, diligência, sabedoria, preparação. Terceiro, meditação. Meditação é o depois, porque a gente vai tão afoito que depois que termina a gente fecha, ora e nem pensa no que foi dito. Não dá para refletir, né? Algumas pessoas sempre falam assim: pastor, depois de mensagem, depois de culto, a gente podia ter mais uma hora, né, para a gente conversar sobre aquilo que foi pregado. Sabia que muitas igrejas adotaram esse recurso? Você tem a liturgia, você tem o culto, a mensagem, encerra-se a mensagem, encerra-se o culto, e aí então começa perguntas, para a gente poder compreender aquilo que foi. Preste atenção, termina uma mensagem, é comum nós estarmos tipo assim, porque a gente está no relógio. Quando termina, a gente tem tanta coisa para olhar, para conversar, as atividades, que a gente não quer sequer ouvir uma música ou que pudesse nos ajudar a meditar. Como eu acharia interessante isso? Depois de uma mensagem, nós cantarmos uma música que nos conduza a tomar decisões a partir daquilo que foi meditado, a partir daquilo que foi refletido. E aí então a gente memorizar essas realidades e ter então a experiência, pois a meditação ela só acontece depois que nós lemos. Mas a gente está tão corrido, a gente está tão apertado, e a gente acha que amanhã lê de novo, depois lê de novo, lá na frente, ou é muito importante, ou de pouca importância, muito vazio. Diligência, sabedoria, preparação, meditação. A quinta, que é baseada nisso, olha, conversação piedosa. Vou olhar um outro aspecto, né? Já viu que a gente às vezes tem um momento de reflexão, de pensamento, e depois a gente não tem oportunidade sequer de conversar sobre isso com a família? Imagine só, hein? Depois da mensagem, você então resolver que durante aquela semana você ia compartilhar por meio de conversa com os irmãos sobre aquilo que foi exposto ou foi pregado ou que você leu. Agora, honestamente, qual foi a última vez que depois de você ter lido um texto bíblico, você compartilhou o que você leu com outra pessoa? Seu marido, esposa, filho, vizinho. Isso é a prova de quê? Que nós guardamos para nós. Então nós não conversamos sobre isso. Falar sobre isso. Gente, como foi a leitura? Que bom a gente ter feito aquilo que nós ouvimos, eu nunca tinha ouvido sobre isso. Vamos pegar, por exemplo, os nossos grupos de WhatsApp, só para você ter uma ideia. Você já viu que comentário vem daquilo que se estuda? Nossa, foi tão bom, foi abençoador, eu achei isso e tal. Já viu que a gente não tem esse interesse? Deixa eu participar aqui, irmãos, que bênção que foi. Nós temos o quê? Enchemos de outras conversas, a gente vai lá. Eu estou usando um grupo aqui, que é um mecanismo nosso, que a gente usa com outra ideia. Termina o culto, conversa mil coisas, mas não conversa sobre as coisas que se ouviu, a não ser para uma crítica, né? Se alguém pergunta assim, aí, o que você aprendeu no culto? Aí você, só negativo. Podia, olha, foi maravilhoso, que experiência. Sabe como é que isso chama, irmão? Chama testemunho. E a gente, não, mais pessoal. Outro item,
diligência, sabedoria, preparação, meditação, conversação piedosa e fé. Pastor, nós já temos, isso é verdade. Quando nós somos salvos, irmãos, nós somos salvos pela fé. Mas a gente precisa entender que existe a fé salvadora, mas existe a fé de exercício. Por exemplo, acreditar naquilo que foi pregado, na palavra que foi lida. Deus cuida, Deus me traz tranquilidade, Deus é superior. E é muito comum, irmãos, na nossa geração, vivenciarmos o que? A dúvida. Nós temos mais capacidade de duvidar do que foi pregado do que acreditar na palavra que nós lemos, no texto que foi lido, na verdade que foi apresentada. E aí então nós exercitamos mais o que? A dúvida do que a fé. Eu preciso acreditar, e essa palavra toma vida na minha existência, lembrar dela, né? John Piper, ele fala sobre essa questão de exercitar a fé e acreditar naquilo, né? Nesse livro aqui sobre a leitura sobrenatural, ele fala de a gente acabar de ouvir falar de um milagre e nós não conseguimos acreditar na palavra que foi dita. Os discípulos tiveram essas dificuldades com Jesus, e Jesus, olha, eu operei. E ele fala sobre isso, né? A fé que nós precisamos colocar em ação é a chamada de fé operosa, não é a fé de salvação. Por isso, irmãos, aquele termo que nós encontramos em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Por exemplo, nós falamos no final de semana sobre não matarás. E nós sabemos que muitas pessoas estão vivendo momentos de depressão que poderiam ser curados por meio da fé na palavra que Deus traz. Mas ele não quer exercer isso, ele não quer colocar isso em prática. Então quando você fala, por exemplo, em missões, e aí você prega sobre isso, você ter fé de que você pode ser a pessoa mais envolvida nisso. Quando você fala do amor ao pobre, e você declarar a sua fé e colocar isso em prática, então você vai ouvir 10.000 sermões, você vai ler 10.000 vezes as escrituras, mas não vai colocar em prática, em fé. É mais ou menos, você tem fé para isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu quero agradar a Deus então com uma vida abundante, eu preciso exercitar minha fé para vencer o mal que há em mim. Se o mês e o tempo a gente está falando da família, eu preciso ter fé para colocar em prática e saber que Deus estará comigo. Já viu a nossa fé para mudar a família? A gente prega para as pessoas, não, vão lá na igreja, que você vai ouvir, vai ser mês falar família, o rapaz está com dificuldade, a moça, eles vêm cá, vamos resolver isso e tudo, e aí as pessoas se convertem, porque nós apresentamos para ele a fé que salva, e a fé que muda comportamento. Mas quando essa pessoa chega, ela descobre que muitas pessoas nesse mesmo ambiente estão vivendo as torturas que eles viviam antes, mesmo já tendo fé, porque não colocou isso em prática, essa fé. Por último, penúltimo, de tudo quanto a gente ouvir, Tiago vai dizer assim: sejam praticantes e não somente ouvintes. A fé é acreditar que alguma coisa pode acontecer. A prática é definir como é que eu vou fazer isso. Então, se cada sermão que você ouve, ou cada vez que você vai às Escrituras, você resolver tomar uma decisão a partir da meditação, e a palavra de Deus é um meio de graça, e ela nos santifica e ela nos ajuda, então seria interessante. Por exemplo, talvez você não consiga vencer todos os seus pecados de uma vez, mas cada vez que você ver e ler as Escrituras, peça a Deus para te mostrar aquilo que precisa ser mudado. O texto, ele por si tem uma raiz e uma orientação. Então você não precisa inventar coisa para o texto.
O texto vai te dizer se é sobre mentira, se é sobre sexualidade, se é sobre arrogância, se é sobre seres nobres, se é sobre enfermidade, se é sobre fé, se é sobre contribuição. Quando é que eu vou colocar em prática isso? Que hora que eu vou colocar isso em prática? Se é contra a fofoca, contra a maledicência, e aí então você pode escalonar e dizer: eu vou batalhar contra isso, a prática. E o último item, o último: diligência, sabedoria, preparação, meditação, conversação piedosa, fé, prática, né? Esse texto, amanhã à tarde, ele deve sair aí para os irmãos darem uma lida, né? O último, ele diz assim: que o tempo todo, todas essas atitudes sejam envoltas da oração. Por quê, irmãos? Porque a oração é o pedido ao Espírito Santo que nos ajude. Em oração, diligência em oração, sabedoria em oração, preparação em oração, meditação é um vínculo para a oração. Oração e ação, irmãos, caminham juntos. Então você medita. Quando você medita, você pega a palavra e começa a orar. A conversação, ou seja, o que nessa conversa coisas podem mudar. Fé, Deus me fortaleça, ajuda na minha fé. A prática, você sabe que é difícil, diz: olha, essa área aqui é a área mais complicada da minha vida, mas Deus é quem pode me ajudar e eu vou colocar isso em prática. Então a oração está envolta em tudo isso. Tudo quanto nós fizermos, a leitura das Escrituras vai exigir isso. Por isso a oração do Senhor Jesus é: santifica-os na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Ou seja, irmãos, o que são os meios de graça? Os meios de graça são um mecanismo que Deus utiliza para a nossa redenção, para a nossa santificação. Por exemplo, tudo nasce da palavra. É por meio da palavra que a salvação chega. É por meio da palavra que a santidade chega. E dos meios de graça, a palavra é a principal. Porque tudo o que vier depois tem que estar debaixo da palavra. Então é com quem eu tenho que ter maior intimidade. Presta atenção, nós vamos valorizar a oração a partir da palavra, porque é a palavra quem diz. O que a palavra diz? Ela diz que nós devemos encontrar Cristo Jesus na palavra. A palavra diz que nós temos que nos encontrar com Cristo Jesus na oração. A palavra diz que eu me encontro com Cristo Jesus no batismo. A palavra diz que eu me encontro com Cristo Jesus na ceia. E agora preste bastante atenção, irmãos. Isso não é algo que nós produzimos, é uma dádiva de Deus para nós. Olha, a palavra é oferecida a nós, é a revelação. Não foi você que definiu que a palavra vem, foi Deus. Preste atenção, a oração, ela só acontece por um princípio do Espírito. Você só consegue falar com Deus porque o Espírito habita em você. Ou seja, a palavra é um dom de Deus, a oração é um dom de Deus. Os sacramentos, de novo, viu que o batismo não é algo que você se faz, mas é algo que é feito em você? A ceia não é algo que você faz, é algo que é feito em você, ou seja, alguém lhe serve. Cristo Jesus serviu primeiro. Em todos esses elementos nós nos encontramos com Cristo Jesus, ou seja, esse Cristo que nos salva, agora encontra conosco diariamente, primeiro pela palavra, consequentemente pela oração, e agora nas atividades que nós temos na igreja, seja o batismo, seja a ceia. Esses 4 elementos aqui, irmãos,
eles nos alimentam, eles nos fazem experimentar da graça maravilhosa de Deus, sustentando-nos dia após dia. E a gente precisa agradecer a Deus, porque essa palavra chegou até nós, porque as orações, por meio do Espírito Santo, elas estão à nossa disposição. O Espírito Santo intercede por nós de um modo inexprimível. Ou seja, é Ele quem ora, é o Espírito quem faz essas coisas. O batismo, eu me submeto em nome de Jesus. É Ele quem me dá o nome, é Ele quem me empresta o nome. A ceia, é Ele quem dá o corpo, é Ele quem dá o sangue. Então eu tenho que aproveitar ao máximo para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, quando nós formos ler as Escrituras, nós precisamos mudar então a nossa atitude, e ela deve começar com oração. Mas orar a quem? Eu sei que nós entendemos que as nossas orações são sempre direcionadas a Deus Pai, é isso mesmo. Mas quem é que vai nos ajudar a entender as Escrituras e experimentar das coisas? É o Espírito Santo de Deus. Talvez nós devêssemos orar especificamente, pedindo ao Espírito Santo de Deus que tivesse misericórdia de nós, que envolvesse o nosso coração, que quebrasse todo o orgulho, todo o pecado. E é pela oração, é o Espírito que faz essas coisas. É Ele que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. É Ele quem diz o que precisa mudar na minha vida. Por quê, irmãos? Porque foi Ele quem trouxe essas coisas. Vamos encerrar lendo 2 textos bíblicos para que a gente possa fortalecer as nossas convicções. Mateus, capítulo de número 10. E que você abrisse, e nós vamos encerrar lendo esses 2 textos. Mateus, capítulo de número 10. Do verso 19, ou versos 19 e 20, diz assim: Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Irmãos, esse texto fala que a nossa realidade com a Escritura depende do Espírito. É o Espírito que me informa. E nesse texto aqui fala da perseguição e da luta. Imagine só, a palavra que eu tenho que saber, o Espírito me vai encontrar recurso, me dará recurso. Abra aqui em Lucas capítulo 12, verso 11 e 12. É o final mostrando como é que esse Espírito age em nosso favor. Verso 11 e 12 de Lucas 12. Diz assim: Lucas 12, 11 e 12. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Em outro texto diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Que relação é essa, irmãos?
é que quando eu for ler as Escrituras, eu me lembre da intimidade com o Espírito de Deus, não para mero conhecimento. A Escritura, ela me ajuda mesmo, né? Ela me ensina, você pode receber esses ensinos, mas ela foi dada para a nossa transformação. Por isso, quando a gente for ler as Escrituras, nós deveríamos ter um outro espírito, porque aí então eu terei mais prazer. Na tua lei medito de dia e de noite. Como diz o Salmo 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Os meios de graça, irmãos, pode ter um valor totalmente diferente a partir do momento em que demos valor verdadeiro. Você tem lido as Escrituras? Como você tem lido as Escrituras? Por último, como você tem reagido a tudo quanto você tem lido nas Escrituras? A palavra de Deus não foi nos dada para aumentar conhecimento. A palavra de Deus nos foi dada para a transformação do nosso ser e da nossa vida. Vamos ficar em pé, irmãos? Pedir a Deus que nos abençoe e que a gente lance fora toda essa preguiça, né? A preguiça espiritual, irmãos, ela é chamada de assídia. Assídia é uma preguiça espiritual, e a assídia, ela convoca as coisas do inferno e não as coisas do céu. É um termo muito utilizado. É uma preguiça totalmente diferente da preguiça que a gente tem no dia a dia. É uma preguiça que atormenta a vida da gente. Ela dá e tem os mesmos sintomas, né? A gente tem um cansaço de fazer coisas espirituais, a gente dá um sono na hora de fazer, assim, ou seja, aquela preguiça que você não tem ânimo de fazer coisa nenhuma para Deus, mas tem ânimo para fazer qualquer outra coisa que não seja para Deus. Você sempre está muito ocupado. Todo mundo que é preguiçoso está com a mente muito ocupada. Não, a mente não está desocupada. Pessoas que têm o hábito da preguiça, ele está calculando benefício, prejuízo, trabalho, distância, esforço. E quem está fisicamente assidioso ou com preguiça espiritual, ele está assim. Ele diz: será que Deus acha que eu preciso ir lá fazer isso? Aí vem a desculpa: Deus não precisa das minhas coisas, aquilo lá é sacrifício demais. A pessoa da assídia, ou vivendo essa preguiça, ele vai ter uma preguiça de ajudar, de cultuar, de fazer as coisas de Deus, e ele vai dizer que isso até é chamado de ativismo. Mas o que ele tem? Uma preguiça espiritual. Ele está morto e ele está calculando como é que é o lucro e qual é o prejuízo que ele vai ter sobre essas coisas. É muito comum, irmãos, encontrarmos pessoas com preguiça espiritual, é um esgotamento espiritual. Não porque trabalhou muito, é porque não deseja fazer as coisas de Deus. A leitura da Bíblia pode ser afetada, né, com essa preguiça que às vezes a gente carrega, e ela não tem benefício nenhum para a nossa vida. Senhor Deus, muito obrigado, porque a palavra do Senhor, ó Deus, trata as coisas do Senhor de forma extremamente séria, e ajuda-nos, ó Deus, a ter esse prazer, nos deleitarmos, ó Deus, nisso. Aqueles, ó Deus, que podem investir mais tempo, que o Senhor os abençoe e mostre, ó Deus, segundo o teu Espírito, e não por um esforço simples, mas por obra do Espírito do Senhor, o prazer de ler as Escrituras, a alegria, a delícia que é, ó Deus, segundo aquilo que a palavra do Senhor, ó Deus, nos mostra. E ajuda-nos, ó Deus, em oração, para que possamos, ó Deus, experimentar as coisas do Senhor de forma diligente, de forma sábia,
de forma, ó Deus, que nos preparamos, podemos, ó Deus, meditar, comunicar com outras pessoas, ter fé, ó Deus, colocar tudo isso em prática, debaixo, ó Deus, de uma vida de oração. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos revista, ó Deus, com o teu poder e com a tua autoridade, e ajuda-nos a amar, ó Deus, a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Sexta-feira estamos de volta e às 19h30 a gente poder aqui ter um momento de oração. Amém? Que Deus nos abençoe.